dei uma nota, e aí minha amiga a Raquel falou assim, nossa, eu achei que você ia dar nota 2, mas não. Olá pessoas, tudo bem? Aqui é a Rafa do canal das Leituras da Rafa e eu vim hoje finalmente. Demorou, eu sei que vocês acompanharam a minha saga pra terminar de ler. Ai, Casa de Chama e Sombra, Cidade da Lua Crescente, número 3. E eu acho que é o último, né? Pelo que eu pude entender da história, eu acho que é o último, né? Então, assim, ele não fala que é o último, né? Não fala assim, o livro final. Mas pelo que eu entendi, é o último. Mas vamos do começo. Olá, pessoas, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei da minha leitura dos 50% até o final do livro. Eu sei que eu demorei pra ler, eu enrolei. Vocês viram toda a minha saga, todo o meu sofrimento pra ler o livro. Porque eu comecei a ler esse livro lá em janeiro, quando eu tava de férias. E eu só consegui acabar de ler ele ontem, quando eu estava voltando de Santos, porque eu estou de férias novamente. Então, assim, foram quase 9 meses para ler o livro, mas eu parei ele em fevereiro e retomei ele em agosto. Então, eu passei o mês de agosto inteiro retomando a leitura e consegui finalizar ele agora em comecinho de setembro. O maior motivo de eu ter feito essa grande pausa no livro foi que eu achei que o livro estava totalmente desinteressante e a história estava caminhando para lugar algum. E isso me deixou muito desanimada em continuar o livro. Lembrando que o primeiro livro eu acho fenomenal de maravilhoso. O segundo livro também, apesar de eu já ter dito muitas vezes que o final do segundo livro, pra mim, deixou muito a desejar, que eu não gostei do gancho que ela fez com o outro universo que ela criou, né, a autora Sarah J. Maas. Mas eu ainda fiquei interessada em ler o terceiro livro, né, ler a continuação para entender o que ia rolar com os personagens, com a Bryce, com o Hunt e tudo mais. Só lembrando, gente, que esse vídeo contém spoilers do livro, né, desse livro, da coleção inteira, porque afinal eu vou contar a história, né, então, spoiler. E aí eu fiquei curiosa, eu queria saber o que ia acontecer, então assim, eu tava curiosa, mas eu não estava tão animada quanto os outros livros pra ler, quanto o segundo livro, que eu realmente estava muito ansiosa pra ler. E eu acho que isso não aconteceu só comigo, porque eu percebi que o hype das pessoas pra ler esse livro não foi tão grande quanto para ler o segundo livro da coleção, mas tudo bem. Eu comecei a ler o livro e realmente no começo tava muito chato, eu já falei isso aqui. Tem outro vídeo, meus vídeos dos 50% da leitura que eu falei, que começava muito chato. E aí eu parei nos 28%, porque realmente eu vi que a história não estava indo a lugar algum, né? A Bryce tinha sido teletransportada lá pro reino lá da corte noturna, né? Que é daquele livro lá do pessoal do Corte de Espinhos e Rosas. Acertei. E aí a história, pra mim, tava muito chata, assim. Eu não via a conexão dos personagens, eu tava achando, assim, muito difícil continuar a leitura. Eu tava achando o sofrimento do Hunt e do Run, né, do irmão da Bryce, e do Baxian lá, eles presos, assim, também muito sofrível, assim, meio que sem conexão. E aí eu parei. Quando chegou agora em agosto passado, eu falei, eu vou terminar de ler o livro porque não é possível que uma coleção que eu tava tão animada, tão empolgada, vai ser tão ruim. Peguei o livro e aí eu comecei a lutar pra ler e realmente melhorou bastante. Quando chegou ali perto dos 50%, a história evoluiu muito, mesmo muito mesmo. Assim, tanto a questão da Bryce descobrir realmente o porquê que ela tinha tatuagem, né? Até o porquê dela ter ido lá para outro reino, e ela descobrir realmente qual a missão dela, que era matar todos os Asteres, né? O Hunt conseguir se livrar lá do calabouço, a Lydia, né? A Daybreak conseguir também ajudar eles e tudo mais. Até descobrir que a Lydia tem filhos, tudo isso daí me deu uma nova empolgação de continuar a história. E eu cheguei no 50% bem empolgada. E aí dali pra frente a história melhorou muito, muito mesmo, de verdade. Eu achei que a história avançou bem melhor. Eu acho que eu cheguei no final do livro até muito rápido, apesar de eu ter ficado quase uns 10 dias sem ler, né? O período aí antes de eu sair de férias foi um pouquinho conturbado, que eu tive muita coisa pra resolver, e aí eu não consegui me concentrar pra ler o livro. Mas aí nessa semana aqui que passou, sexta-feira, sábado até ontem, eu peguei o livro e macetei o livro. Falei, não, eu vou acabar esse livro antes de eu voltar pra São Paulo.
E aí eu consegui ler e eu achei que, assim, o final melhorou muito, assim, a parte da batalha, sabe, assim, a Bryce realmente lutando contra os Asteri, todo mundo ali, né, se oferecendo, assim, ali, como é que eu posso falar? Esqueci a palavra. O pessoal ali se sacrificando, até a Bryce se sacrificando, foi muito legal mesmo. Esse livro ele é muito mais denso nas situações, ele tem muito menos cenas de hot, que é uma coisa que a escrita da Sarah J. Maas tem muito, ela faz muito bem feito. Então, assim, acho que tem três, quatro cenas só de romance, né? Cenas de sexo, assim, em si. E aí chegou ali nos 89% e aí a Bryce morre. E aí eu fiquei assim, meu, eu não acredito que eu cheguei até aqui da leitura pra essa desgramada morrer. Mas é claro que ela não morre, né? Uma das bruxas lá, que era a chefe da Bryce, que eu não vou lembrar o nome dela agora, vocês me perdoem, mas não dá pra lembrar. Acabou, né, se oferecendo pra trocar de lugar com a Bryce, né, e tudo mais. Aí a Bryce volta. E aí, eu acabei o livro. E aí foi o que eu falei. Eu fiquei com o sentimento que esse aqui é o último livro da coleção. Tipo, realmente esse é o último, não vai ter outro. Até porque tem um conto aqui no final, né, que é um conto a mais. Deixa eu até achar aqui onde tá o conto. Será que esse aqui tem o conto? Ah, não. Aqui não tem o conto. Ah, é. Na versão que eu comprei pro Kindle tem o conto. Que conta a história do Run da Lydia depois do que aconteceu, né? E aí, meio que pra mim, sela o final da história. Tipo, a última frase aqui do livro, né? Eu vou ler a última frase do livro pra vocês. Naquele momento, pela primeira vez na vida, tudo estava perfeito. Pra mim, isso aqui é fim, acabou. Essa coleção acabou. Mas eu não sei, eu não procurei saber se vai ter outro livro ou não. Mas, apesar de tudo, apesar desse longo e tenebroso inverno que eu vivi com este livro, eu gostei bastante. Gostei bastante do final que os personagens tiveram, tá? Só teve um personagem que eu não entendi se ele ficou com a menina ou não, que foi o Baxian, né, o martelo. Não sei se ele ficou com a moça lá que ele casou na ilha, mas também acho que não é muito assim, importante saber disso ou não. Eu fiquei feliz que a Bryce conseguiu resolver essa questão dos Asteri, conseguiu eliminar essa grande ameaça que havia, né? E ela conseguiu finalmente, junto com o Hunt e com o Run, colocar uma nova sociedade. Eu acho que ela se curou de todas as feridas que ela havia deixado para trás. Os meninos também, os lobos, né? Conseguiram também resolver as questões. Acho que o Hunt também, de uma vez por todas, se livrou daquela aura de umbra-mortes que ele tinha. Então, assim, eu até dei uma nota, e aí minha amiga Raquel falou assim, nossa, eu achei que você ia dar nota 2. Mas não é porque eu sofri pra ler que eu vou deixar de avaliar o livro pelo contexto em si. Eu queria ter curtido, assim como eu curti a leitura do primeiro e do segundo, que eu devorei o livro. Tipo, eu senti muita falta de ter essa ânsia de ler o livro mais rápido, sabe? Ter demorado tanto pra ler o livro e ter sentido que o livro tava chato me deixou triste, porque eu esperava muito do livro. Mas apesar de tudo isso, apesar, contudo, entretanto, todavia, a nota que eu dei pro livro foi 4,5, porque a Sarah J. Maas, ela tem uma escrita perfeita, maravilhosa. Ela te faz sentir amor de verdade pelos personagens, ela te faz torcer pelos personagens, tá? Então, apesar de tudo que vocês viveram, vocês devem estar me xingando, eu dou 4,5. Eu espero realmente que seja o último livro da coleção, porque eu não acho que cabe mais um livro aqui. Eu vou procurar pra saber, viu? Depois o editor coloca a nota aí, se esse é o último ou não. Mas eu fiquei feliz. De toda forma, fiquei feliz com a história. Eu vou ler mais algum livro da Sarah J. Maas? Não. Acho que não. Porque realmente eu quero fugir um pouco de coleções. Porque coleções dão dor de cabeça. Apesar que eu tô terminando o da Jennifer L. Armentrout, mas eu quero fugir um pouquinho. E também tem outro lá, né, do dragão que eu comecei a ler. Eu falo que não, mas eu acabo sempre me metendo. É um esquema de pirâmide. Mas, de toda forma, vim aqui pra finalizar esse capítulo da minha vida com Cidade da Lua Crescente. Fiquei muito feliz de ler, de conseguir finalizar. E é isso. Se você leu também, tem uma outra opinião diferente da minha, ou também se tiver dificuldades em finalizar o livro, deixa aí seu comentário. Marca aí, comenta aí o que você achou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like. Manda esse vídeo pra alguém que tenha lido e que também gostou, também não gostou.
outra opinião diversa da minha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!